Atenção, Santa Catarina tem a menor taxa de pessoas em situação de pobreza do Brasil. Mesmo assim, o número ainda é alto, passa de 800 mil pessoas. Ouvimos um especialista que explica, ouvimos especialistas que explicam fatores que também resultam nesse cenário. É reportagem que vem para a tela no Tribunal do Povo. Menos de R$ 22. Esse é o valor que quase 860 mil pessoas têm para viver por dia em Santa Catarina. O número impressiona, mas vem caindo ao longo dos últimos anos. Segundo o IBGE, a taxa de pessoas em situação de pobreza no estado é a menor do país e a mais baixa desde 2012. Além de Santa Catarina, também se destacam Rio Grande do Sul, Distrito Federal e São Paulo. Economistas dizem que as políticas públicas de geração de emprego e renda, além dos auxílios sociais, colaboram para esse cenário. Claro que os programas de transferência de renda, como, por exemplo, Bolsa Família, auxílio alimentação, gás, enfim, eles são extremamente importantes. Mas, principalmente, o que influenciou positivamente esses dados da pesquisa do IBGE foi a questão da geração de emprego e renda. Então, assim, nesse conjunto da política assistencial que nós temos, né, e que sempre está enfrentando aí, sendo aprimorada para melhorar esse enfrentamento à pobreza, né, a gente tem que pensar que o combate ao desemprego é a melhor solução. Em Santa Catarina, a taxa de desocupação ficou abaixo de 3% no último trimestre desse ano, queda de 0,5% em relação ao trimestre anterior. Para nós percebermos o quanto o fator emprego é importante, entre as pessoas ocupadas, menos de 1% são consideradas pobres em 2023. E enquanto que entre as pessoas desocupadas, ou seja, essa proporção ela chega, as pessoas desempregadas, ela chega a mais de 14%. Então, olha como como é significativo termos políticas adequadas para a geração de emprego e renda, investimentos públicos e privados nesse contexto de geração de renda. Os dados do IBGE também mostram que o estado tem a terceira menor taxa do país de pessoas em situação de extrema pobreza. São aquelas que vivem com menos de R$10 por dia. Mesmo com o bom cenário de Santa Catarina em relação aos outros estados brasileiros, economistas dizem que ainda temos muitos desafios pela frente. Para que esses números, na minha opinião, esses números melhorem cada vez mais, inclusive nesse desafio de termos aí ainda quase 1 milhão de pessoas nessa condição de pobreza no estado, apesar de ser um dos menores números da federação, a gente tem que ter políticas econômicas coerentes, onde o equilíbrio entre o que se gasta, inclusive o que se arrecada, seja bem administrado.